Voltamos a apresentar o programa Mais Cidadão. Nervosismo, ansiedade, tremedeira, aquele indesejável branco, justamente no dia da grande decisão, o vestibular. Será que tem como evitar? Confira. Psicólogo Reginaldo, você que tem muita experiência, né, com o pré-vestibulando, você acha que a ansiedade e o nervosismo atrapalham na hora da prova? Como evitar isso? O que a gente observa é que existem a ansiedade normal e a ansiedade, entre aspas, anormal. Um pouco de ansiedade ela é necessária e importante para você ter um bom desempenho. Ou seja, se você tem um pouquinho de ansiedade, você fica um pouco mais atento, fica um pouco mais ligado, conectado à prova, por exemplo. Quando você começa a ceder um pouquinho da ansiedade, o teu desempenho começa a cair. A gente chama que é uma ansiedade, entre aspas, patológica ou anormal. Então, essa ansiedade ela tem que ser diminuída. Assim, como diminuir essa ansiedade? Existem várias formas de diminuir essa ansiedade. Formas comportamentais e formas cognitivas, né? Então, vou dar exemplos de formas comportamentais. Fazer atividades físicas, não é? Você focar a atenção em outras atividades, não focar apenas a atenção na sua ameaça, que seria o vestibular, por exemplo, né? Formas cognitivas para você enfrentar seria você mudar um pouco os teus pensamentos. Então, por exemplo, eu me sinto muito fracassado, acho que não vou passar. Então, vamos pensar, são pensamentos negativos, pessimistas. Então, se você trocar esses pensamentos mais otimistas, mas mais reais também, aumenta a chance de diminuir a ansiedade durante o vestibular. Tem outros alunos também que falam, nossa, me deu um branco, né? O branco, ele na verdade, né, que sinal que ele está dando? Né? Que a ansiedade passou de uma ansiedade normal, já é uma ansiedade, entre aspas, anormal. Então, se a pessoa deu o branco, o que ela tem que fazer? Primeiro ponto, não deixar a emoção se ultrapassar, ou seja, aqueles pensamentos catastróficos. Nossa, estou perdida, ou estou perdido, nossa, vou fracassar. Não vai adiantar pensar nisso, né? Nesse momento, você tem que usar um pouquinho a razão, né? Quer dizer, ser um pouco mais racional. Quer dizer, calma, relaxa, conversa com o seu eu interior. Por exemplo, se deu o branco, dá uma paradinha, né? Toma uma água, dá uma relaxada, volta, né? Aí volta a lembrar o que você já estudou e fazer a prova. Existem muitos livros que falam sobre respirações, relaxamentos para acalmar as pessoas. É importante deixar claro que essa técnica ela só é benéfica quando há, alguns meses antes, um treinamento disso. Então, se eu treino esse relaxamento, quando eu chego próximo ao vestibular, eu posso fazer uso disso para me relaxar. Se eu vou fazer a prova amanhã e tento fazer esse relaxamento, a eficácia vai ser quase nenhuma, vai ser quase zero, é baixa, né? Outra coisa que a gente vê, assim, que os alunos assim, têm muita preocupação em relação aos pais, né, pela cobrança e também ao mercado. Como é que os pais, né, podem ajudar os seus filhos? Tá. A gente tem que pensar em dois tempos. Um aluno, por exemplo, que está iniciando os estudos para o vestibular, então ele está começando em fevereiro e março. Os pais têm que ficar atentos a esse aluno e verificar como está sendo a rotina dele. Sabe? Será que esse aluno, esse filho, está tendo disciplina, está estudando, está participando das atividades acadêmicas? Como que ele está? Então o pai tem que estar muito de olho. Se o aluno ele estiver meio preguiçoso, é importante o pai cobrar e exigir um pouco mais de afinco do filho. Se o filho é um filho que estuda muito, em demasia, se exagera, vai até a exaustão, é importante o pai falar, ó, vamos relaxar um pouco, vamos se divertir, vamos descansar um pouco a cabeça. Quando chega no final de ano, próximo do vestibular, não vai adiantar cobrar tanto. Tá certo. Porque o tempo já passou, o tempo de estudo. Agora é importante esse período, é o quê? O pai acolher, dar apoio. A gente vê assim, né, a preocupação do estudante, que ele fala assim, nossa, mas se eu não passar no vestibular, meu pai me mata, né? Uhum. Como é que a gente, né, trata essas questões? Se o filho ou o aluno está falando isso, quer dizer que há uma cobrança dos pais muito grande para ele. Ou seja, os meus pais me cobram o meu desempenho. Então, nesse caso, é importante o aluno, o filho, abrir um espaço de diálogo com o pai ou com a mãe. Né? E nesse diálogo, eu acho que o objetivo principal é deixar claro para os pais o seguinte: pai, se eu vou passar ou não, eu não sei, mas saiba que eu vou fazer o impossível para passar.